Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, e o conteúdo desse canal vai ser o quê? Hoje vocês vão ver nesse vídeo a pintura do capô da Elba. Bastante dica de taqueamento, preparação e pintura. Acompanhe, tá? Se você gostar desse vídeo, o que tem que fazer? Tem que dar um like no vídeo. Se gostar muito do vídeo, o que tem que fazer? Tem que se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e também deixar seu comentário. E se gostar muitíssimo, o que faz? Tem que compartilhar o vídeo e seguir a gente no Instagram. Isso aí, pessoal. Sem muita enrolação, vamos pro conteúdo. Então, começamos aqui o processo de taqueamento nesse capô. Se chama taqueamento porque através do taco a gente vai fazer o lixamento aqui, mas é um processo que precisa bastante cuidado e eu vou dar bastante dica interessante e válida que muita gente não conhece. Primeiro, vou usar a minha plane aqui com uma lixa 220, é uma lixa bastante agressiva ainda, mas depois a gente vai refinando. Já existem tacos maiores que vão facilitar, se você tiver, a deixar o capô mais perfeito. Tá? Se fossem vincos bem vivos aqui, eu esticaria uma fita para demarcar bem certinho os vincos e fazer uma área de cada vez. Agora eu vou fazer o meio, depois eu vou fazer essa parte lateral e depois o canto aqui. Então, o interessante é sempre dividir em partes para você fazer sempre a demarcação dos vincos, caso tiver vincos. Como que eu vou fazer esse lixamento? Tá? Através da plane, então, da lixa 220 seco. Eu vou usar a máscara para não inalar pó, então isso também é bastante importante, cuidar da saúde. O lixamento vai ser feito na diagonal, tá? Nesse movimento aqui e nesse movimento aqui, tá? Por quê? Porque assim evita ondulações e acompanha o desenho da peça. João, mais ou menos que tipo de angulação? Tá? Aqui eu vou pegar a referência desse capô aqui. Se fosse reto era 90 graus, mais ou menos 45 graus, né? Então, nesse sentido, aqui. Tá? Por quê? Eu já falei no outro vídeo, se a gente fizer um lixamento, né, nesse sentido aqui, vai demarcar a peça, então vai criar mais ondulação do que ajudar a deixar plano. É uma parte que não demora, mas merece bastante atenção, porque as partes que tiverem alta, a gente vai lixar, vai nivelar elas, e as partes que tiverem baixa vão aparecer, então a gente vai conseguir corrigir também. Esse primer aqui já tem um controle de lixamento, que é bem interessante, mas depois a gente vai usar um outro tipo de controle de lixamento também, para a gente ter a visibilidade de onde são os pontos que estão altos e baixos. Então agora eu vou fazer o taqueamento aqui, dessa região do meio, que vou me concentrar aqui, sempre nessa diagonal aqui, para a gente deixar esse capô liso que nem um vidro, e depois eu vou mostrar essa parte pronta, e eu vou dar uma dica bastante interessante para a gente observar se está dando resultado ou não. Então, para vocês não ficarem vendo lixar, que não é legal, né? Eu explicando aqui já dá para ter uma noção, e agora eu vou iniciar os trabalhos aqui. Então, pessoal, taquei essa parte aqui e agora eu vou aproveitar para mostrar para vocês, porque o objetivo do vídeo é dar dicas, né? Então, vou aproveitar a situação para mostrar aqui o que aconteceu. Ó, nesse canto aqui, vocês podem ver que aqui foi lixado até chegar no metal, e aqui tem brilho do primer ainda que a lixa não pegou. Ou seja, a lixa pegou em toda essa região aqui, mas aqui não pegou. Então dá para ver até um pouco do reflexo do primer ainda, ó. Então esse é um ponto que está baixo, tá? O que eu vou fazer para corrigir isso aqui? Eu vou dar uma demão de primer localizado, só aqui para a gente encher essa parte aqui com primer. É pouca coisa, ó, é mínima coisa, então dá pra gente encher no primer. Se fosse coisas maiores, tinha que preencher na massa. Então já vou aproveitar porque aqui, ó, vamos ver se vai focar. Aqui não dá pra ver, mas aqui dá pra ver, ó, é um ponto Ó, dá pra ver o reflexo do primer
Então toda a região aqui a lixa alcançou, mas aqui não. Então é um ponto que também está baixo. Aqui no canto dá para ver mais, ó, que chegou no metal e aqui dá para ver ainda o reflexo do primer, ó. Então essa região aqui está baixa. Então eu vou preencher essas regiões que estão baixas com 1 ou 2 demãos de primer, que já vai ser o suficiente para finalizar o nivelamento dessa parte aqui. Aqui nesse canto também, ó, vamos ver, tem uma parte que eu não faço a sombra aí, ó. Vem lixado aqui, aqui ficou o primer ainda sem ser lixado. Então toda essa parte aqui tá ok, né, para cá, mas essa parte do meio aqui ainda não alcançou a lixa. Então aqui tá baixo. Se nós lixar com um taquinho menor, ela vai fazer uma bacia assim, ó, e não é o que a gente quer. O que a gente quer é uma superfície totalmente plana. Então aqui a gente lixou, chegou na massa, então era um ponto que estava alto, digamos assim, aí ó, mas não é um problema, tá? Então eu vou fazer o enchimento aqui com primer, finalizar, deixar toda essa parte ok, e vou mostrar uma super dica aí que eu faço para conferir se está 100% plana a superfície. Já foi tudo taqueado, então, como vocês podem observar, aqui, essa coloração diferente é o primer de enchimento que eu dei para corrigir aqueles detalhes. Já lixei o restante do capô, vou mostrar para vocês. Aqui nesses laterais, eu lixei em diagonal, tá? Não reto, diagonal. Tanto assim, quanto assim. Vamos ver para vocês. Assim e assim. Tá? Eu tô com a mão canhota aqui, mas dá para entender. Já aqui nessa lateral, eu lixei assim, ó. Nessa diagonal aqui e nessa diagonal aqui. Como se fosse, né? Aqui a base, ângulo de 45 graus para cá e para cá. Então foram, né, essa sequência de lixa, tá? Então aqui também tinha um primerzinho de enchimento, ó, chegou na massa de baixo, então merece uma atenção especial essas partes que chegaram na lata, né? E a parte que chegou na massa, eu vou ter que dar um primer fino para fazer um enchimento de todas essas partes, para não ficar muita chapa exposta, né? E também para uniformizar toda a superfície. Mas o que eu queria fazer agora é dar uma dica bem legal para vocês, uma dica que poucas pessoas usam, tá? Poucos preparadores eu vi usando, mas eu achei muito interessante, muito legal mesmo, para você, né, tirar a dúvida se está reto, se tem ondulação nessa parte de preparação, né, depois do taqueamento. Tá aqui o que eu vou usar. Tem só um restinho, pessoal. Eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês, mas o ideal é fazer na peça toda. Eu vou fazer na peça toda depois. Vamos ver se vai focar aqui, ó. Querosene, tá? Isso aqui é um borrifador, aqueles comprados, mas se for daqueles de produto de limpeza também serve. E aqui dentro eu coloquei querosene. Eu vou tentar mostrar para vocês aí o efeito que a querosene faz. Estou borrifando de forma bem homogênea, como se estivesse pintando mesmo. Hoje estou sozinho aqui, estou filmando e passando querosene com a mesma mão, quer dizer, com as duas mãos, fazendo ao mesmo tempo. Não faz mal se cair um pouquinho no chão.
Bom, chegou ao fim a minha querosene aqui, mas eu queria mostrar para vocês o efeito que dá se nós borrifar querosene nessa peça, nesse estágio. Olha o brilho que dá, tá? O que a querosene vai fazer? Ela vai simular a tinta em cima do capô. Se você jogar água também dá o reflexo. Só que a água nesse estágio não é indicado, né? Porque o primer absorve a água. Tá, ó, o brilho, ó, o reflexo. Então o primer absorve a água e a água ela evapora bem mais rápido que o querosene. Então, ó, o brilho que ele dá vai ser exatamente o reflexo da tinta sobre a peça. Então, se vocês aplicarem sim o querosene e irem olhando contra a luz, que é o indicado, aqui está marcando minha sombra, mas dá para vocês terem uma noção, uma ideia. Dá para ir procurando ondulações, dá para ir procurando defeitos. É como se a peça tivesse envernizada, né? Só que, claro, com querosene. Aí o querosene já está evaporando. Hoje não está um dia tão quente, então ele demora um pouquinho mais para evaporar. E tem outro detalhe também, né? A querosene, ela é o melhor desengraxante que existe. Então, depois de aplicado aqui, eu vou dar uma demão de primer, sabendo, já ciente que essa peça já vai estar desengordurada, desengraxada, sem problema de contaminação nenhum. Então, só esperar evaporar bem aqui, eu vou dar uma demãozinha de primer fina, só para selar essa preparação, e depois eu vou partir para o lado de baixo do capô, para nós fazer a pintura do lado de baixo. Então fica aí essa dica, bem legal essa dica, bem interessante, bem válida. Eu aprendi, estou repassando para vocês. E se vocês, né, porventura não conheciam, fica aí, né, a explicação dessa dica para conferir se a preparação está tudo ok, se não tem nenhuma ondulação. O processo que foi realizado então foi lixamento com uma 320 seco e depois uma lixa 400 com água, tá? Apenas nessa parte de baixo do capô. Tive a ajuda do meu irmão para ajudar a lixar aqui, foi lixado com uma roquite com a 320 e o restante com a mão, não foi lixado com taco. Lixamento simples, até porque a parte de baixo não é uma parte perfeita, né? Ela é cheio de cantinhos, cheio de detalhes. Então, aonde desvelou, chegou na chapa, eu já passei o Wash Primer, que é esse amarelinho que vocês estão vendo aí, né? Alguns dizem, e eu concordo, que não se deve lixar primer com água, e eu concordo com isso, mas nesse caso eu lixei com água pela facilidade para evitar a poeira, porque hoje estou lixando e após o lixamento já vou efetuar a pintura dessa parte de baixo, tá? Vou pintar com ele virado para cima, sim. Não seria o ideal, porque cai muita sujeira. Eu vou tentar dar uma controlada no meu ambiente aqui, né? Jogando um pouco de água aqui no chão para não levantar poeira. Vou abrir aquela porta para ter um fluxo de ar, para não ficar muita névoa aqui dentro. Vou começar com azul, né, PU, aplicando em todos os cantinhos por dentro dos furos ali para a gente ter um acabamento legal. E depois que tiver todos os cantinhos pintados, eu venho com a pistola num leque aberto e faço uma pintura geral. Pretendo daí uma, no máximo duas demãos de azul PU e logo em seguida já vou vir com o verniz, tá? É o mesmo processo que eu fiz na porta, azul, né, PU, e o verniz em cima como se fosse uma terceira ou quarta demão para finalizar a peça.
Há quem critique, mas eu estou fazendo desse jeito, essa parte interna. Gostei bastante do resultado quando eu fiz na porta, então eu vou fazer aqui também para acompanhar o mesmo procedimento e fazer, né, todas as peças dessa mesma maneira. Então já tenho tudo preparado aqui e vou molhar o chão, então já vou começar a pintura. Pintura dessa parte interna então concluída. Não consegui mostrar muito para vocês que acabou a memória do meu celular, então ela não conseguiu gravar toda a etapa, mas tá aí PU envernizado, tá? O verniz como se fosse uma última demão de PU. Só esperar uns 15 minutinhos a cura da última demão e vir com o verniz, conforme eu fiz no interior da porta. Aqui a pintura ficou excelente, pessoal, estou muito orgulhoso. A pintura ficou totalmente uniforme, sem casca de laranja, bem homogênea, bem lisinha. Só apareceu alguns detalhes de preparação que a gente não cuidou, conforme vocês podem ver ali e ali algumas ondulaçõezinhas, né? Mas como essa parte interna a gente não deu um capricho tanto na preparação, mas na pintura. Mas agora eu vou fazer a parte externa. Vou virar o capô que vou mostrar para vocês. Então o capô já foi virado aqui. O processo que eu fiz aqui foi o taqueamento com a lixa 320. Aí agora focou. Conforme eu mostrei antes, sempre na diagonal, tá? Assim e assim. E depois lixa 400. Então agora eu vou isolar a parte de baixo, né? Tá ruim de focar hoje. Vou isolar a parte de baixo para começar a pintar a parte de cima e nós finalizar esse capô aí para nós colocar ele no carro. Capô desengraxado já, isolado, wash primer nas partes que ficaram expostas à chapa. Vou começar com a tinta PU, mas eu quero dar atenção a alguns detalhes. O ideal não seria pintar o capô nessa posição, pelo fato de que assim cai muita sujeira. Mas eu tentei de algumas maneiras aqui prender ele, para ele ficar no caso em pé, na vertical, e não consegui. Então eu vou arriscar mesmo assim. E como a gente não tem uma cabine, né, não é profissional, a gente faz o quê? Molha o chão ao redor, para a poeira, para a sujeira não levantar. Ajuda um pouco, mas não é garantia de nada. Então a gente vai tomar bastante cuidado para não, né, fazer sujeira, cair sujeira em cima, mas pode acontecer, né, de acontecer isso. Então agora eu vou para a primeira demão, aproveitar que hoje o dia está quente, né? 30 dias atrás aqui no sul, mais ou menos, nevou e agora está 30 graus. Então eu vou aproveitar esse calor aí atípico nessa época, para fazer a pintura desse capô e nós finalizar então.
Pintura concluída. E alguns detalhes podem ser observados. Estou pegando o jeito com a pistola LX100. Tô gostando, tô me adequando, tô me acostumando com ela. Bem bacana. Por ser uma Xing Ling baratinha, tá show de bola o resultado. Então aí 3 demãos, conforme vocês viram. Caiu um pouquinho de sujeira, mas nada muito grave. Apareceu alguns detalhes de preparação, como já era de se esperar, né? É difícil, fez um trabalho perfeito, mas o trabalho está muito bom. Vamos aos detalhes. Aqui, vocês podem ver aí, quis dar uma gotinha de escorrer. Nada preocupante. Aí, ó o brilho, ó o reflexo. Porém, bem ali, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar. Bem por aqui assim, ó. Tem uma ondulação, ó. Ali, ó. É um buraquinho que ficou na preparação. Ou até mesmo algo que aconteceu depois. Nada preocupante, nada agravante. O resultado ficou muito bom mesmo, estou bem satisfeito. Não sei se vocês vão conseguir pegar o reflexo aí, ó. Olha a preparação, muito liso mesmo. Nem parece aquele capô que eu removi a tinta. A preparação ficou de bom agrado. Aqui na frente, quis dar uma escorridinha também, mas nada preocupante. Então agora a gente vai aguardar secar um bom tempo. E depois a gente vai aplicar o verniz, conforme o próximo vídeo. Então, isso aí. Finalizando mais um vídeo, então, como vocês puderam acompanhar aí, um vídeo um pouquinho longo, mas espero ter passado bastante dicas. Coisas que eu vejo pouca gente usando e pode ser utilizado para ajudar aí, né, nessa parte de preparação, taqueamento e pintura. Então, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Continue nos acompanhando e até a próxima.